Olá, pessoal. Vamos corrigir agora e comentar a questão número 2 de matemática da prova do ITA, segunda fase, que aconteceu na parte da manhã, 2020 e 2021. Determine todos os valores do número real A para os quais a matriz é não singular. A matriz aqui é 5 por 5, 5 linhas e 5 colunas. Queremos os possíveis valores de A, todos os possíveis valores de A, que torna essa matriz uma matriz não singular. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Uma matriz é dita singular quando o seu determinante for igual a zero, ou seja, ela não vai admitir uma matriz inversa. Só que a questão pede a matriz não singular, também chamada de não regular. A matriz singular também é chamada de regular. A matriz não singular é aquela que admite uma inversa, ou seja, o seu determinante tem que ser diferente de zero. Então basta a gente calcular o determinante da matriz dada e esse determinante tem que ser diferente de zero. E aí a gente vai calculando esse determinante, vamos chegar numa expressão em função de A, e aí a gente vai determinar todos os possíveis valores de A, que torna essa matriz não singular, ok? Existem algumas maneiras de calcular esse determinante. Uma delas é por QO. Quando a gente tem o número 1, por exemplo, na matriz, a gente pode efetuar operações aritméticas para reduzir essa matriz para 4 por 4. Acredito que vai dar um trabalho maior. Eu vou optar aqui pelo teorema de Laplace. É uma outra forma de calcular o determinante de uma matriz de ordem, por exemplo, maior do que 3, até de ordem 2 dá, mas matrizes maiores, essas 5 por 5, 4 por 4, o teorema de Laplace ele é bem-vindo, desde que a gente tenha em cada linha ou coluna uma quantidade grande de zeros. Então o teorema de Laplace diz que nós vamos escolher uma fila, podendo ser linha ou coluna, que contemple a maior quantidade de zeros. A gente vai pegar cada um desses elementos que a gente escolheu, por exemplo, se eu escolher essa segunda linha, nós vamos pegar cada elemento deste e multiplicar pelo seu cofator. E o que é o cofator? À medida que a gente for analisando a solução, eu vou mostrar o que é o cofator. É também uma redução na ordem da matriz. Mas então, qual vai ser a linha ou coluna a ser escolhida? Podemos escolher a segunda coluna, porque ela tem 3 zeros, a terceira coluna, que também tem 3 zeros. Podemos escolher aqui a terceira linha, tem 3 zeros, a quarta linha tem 3 zeros, a quinta linha também. Não vejo aqui linhas ou colunas com 4 zeros, então temos que optar por 3 zeros. Então, vamos escolher essa quarta linha. Muito bem, então o determinante é dado pelo elemento que está na quarta linha, primeira coluna, multiplicado pelo cofator 4, 1. É o elemento vezes o seu cofator, mais, depois eu pego o elemento A, 4, 2, vezes o cofator 4, 2. E assim, pegaremos todos os elementos da linha, multiplicado pelo seu respectivo cofator, e vamos somar. Depois temos o A, 4, 3, vezes o cofator 4, 3. Depois A, 4, 4, vezes o cofator 4, 4. E, finalmente, o A, 4, 5, vezes o cofator 4, 5. E todo esse resultado tem que ser, toda essa expressão tem que ser diferente de zero. Percebam que alguns elementos são nulos, ou seja, o A, 4, 2. Então eu não preciso calcular o cofator 4, 2. Esse valor é zero. O A, 4, 3 também é zero. Então eu não preciso calcular o cofator 4, 3. O A, 4, 4 também é zero. Então o determinante dessa matriz 5 por 5 será reduzido em o A, 4, 1, que é menos A, vezes o cofator 4, 1, mais o A, 4, 5, que é 3, vezes o cofator 4, 5, diferente de zero.
Então veja, vamos ter aqui uma expressão em função de A para a gente determinar esses possíveis valores de A para que o resultado seja diferente de zero. Então vamos por partes. Vamos calcular agora o cofator 4,1, referente a essa matriz que eu vou chamar de matriz A. Então veja, o cofator 4,1 é menos 1 elevado à soma da posição da linha com coluna. 4 mais 1, 5. Então esse resultado ou ele é 1, positivo, ou menos 1. Vai depender se aqui for par ou ímpar. Se a soma da linha com coluna for ímpar, aqui é menos 1. Se for par, é mais 1. Multiplicado pelo determinante, que a gente vai chamar de menor complementar. E esse determinante, ele será reduzido de acordo com o elemento que a gente está calculando. Eu vou deixar aqui menor para a gente ter um espaço para calcular essa questão. Ela vai dar realmente um trabalho maior devido à quantidade de elementos que ela tem. Então, de novo, é menos 1 elevado à soma da linha, da posição da linha com coluna. E agora a gente vai retirar toda a linha e coluna onde está o elemento que a gente está calculando o seu cofator. É o elemento 4,1, posição 4,1. Então eu vou retirar a coluna todinha onde está esse elemento e também a linha toda. O que sobrou vai ser A3, 3 e 2. Depois A ao quadrado, 1, A3 ao cubo e A. Depois 0, 0, A menos A ao quadrado. A quarta linha será suprimida, então a gente vai para a última aqui, 0, 0, menos 3 e 0. Esse é o cofator 4,1, que é o que a gente está querendo calcular. Ainda não é toda a expressão. Só que a gente agora reduziu a matriz A para uma matriz que era de 5 por 5 por uma matriz, vou chamar ela de B, 4 por 4. E aí a gente pode novamente aplicar o teorema de Laplace. Lembrando que aqui é menos 1, veja, menos 1 multiplicado pelo determinante dessa matriz de ordem 4 por 4. Vou aplicar novamente Laplace, ou seja, eu vou escolher essa quarta linha, porque ela contempla 3 zeros. É a maior aqui, porque nas colunas aqui tem dois zeros, aqui 2 zeros. A maior quantidade de zero está na quarta linha, que aí eu não preciso calcular o cofator do primeiro elemento, nem desse segundo, só vou calcular o cofator desse. Então, esse menos 1 já é da expressão do cofator 4,1. Agora a gente vai usar o elemento B, já que a matriz agora não é mais a A, 5 por 5, é uma B, 4 por 4. É o elemento que está na quarta linha, terceira coluna, vezes o cofator 4,3. Então, o cálculo vai ser esse. Ou seja, nós teremos aqui menos 1 vezes o elemento B43, ele é menos 3. O que está faltando agora? Está faltando o cofator 4,3. E aí a gente vai novamente usar a situação aqui dessa expressão. O cofator 4,3, só que referente à matriz B, é menos 1 elevado a 4 mais 3, que é 7, vezes o menor complementar. O que é o menor complementar? Será uma matriz reduzida a uma ordem. Quando eu retiro, vou retirar agora toda a linha e coluna que contempla aí o elemento 4,3. O que sobrou aqui? Sobrou A terceira, menos A e 2. A a segunda, 1 e A 0,
0 e menos A ao quadrado. Esse determinante a gente sabe calcular pela regra de Sarri. Basta a gente copiar a primeira coluna e segunda, a terceira, a segunda e 0, e depois menos A, 1 e 0. Lembrando que tem menos 1 elevado a 7, que é menos 1. Cuidado que esse não é o cofator 4, 1, é um cofator 4, 3, para depois a gente substituir aqui e de fato calcular o cofator 4, 1. Então, a nossa expressão do determinante será, multiplicando aqui a diagonal principal, teremos menos A elevado à quinta. Aqui tem 0, então vai dar 0. Aqui também tem o elemento 0, vai dar 0. Aqui a diagonal secundária 0, tem que tomar cuidado, tem que trocar o sinal. Aqui também dá 0. Cuidado agora aqui, menos com menos mais. Então fica negativo, que eu tenho que trocar o sinal. A vezes A ao quadrado vai dar A quinta, então menos A quinta, porque o resultado aqui é positivo e eu tenho que trocar o sinal. Veja, o resultado é menos 1 e aqui é menos 2A à quinta, vezes menos 1, fica 2A à quinta. Ainda não é o cofator 4, 1. O cofator 4, 1, que é o que a gente está calculando, vai ser menos 1 vezes menos 3 vezes 2A à quinta. Então será positivo aqui, 3 positivo vezes 2, 6A à quinta. Então vamos guardar esse valor desse cofator, 6 à quinta, que nós vamos precisar depois substituir para usar essa expressão para calcular todos os possíveis valores de A. Agora a gente vai precisar calcular o cofator 4, 5 referente à matriz A. Então dê um print aí nessa tela, né, que a gente vai fazer agora, calcular o cofator 4, 5. O A já é a variável. O cofator 4, 1 vale 6A elevado à quinta. Precisamos agora do cofator 4, 5. A ideia é a mesma. Então, vamos pensar nesse cofator 4, 5. O cofator 4, 5, referente a esse elemento, está na quarta linha, quinta coluna. Vamos colocar aqui mesmo. Cofator 4, 5 é menos 1 elevado a 4 mais 5, que é 9. Vezes, vai sobrar aqui um determinante, que é o menor complementar, reduzido da matriz, que é 5 por 5. Então, vou reduzir uma ordem, vou retirar a linha e coluna. Vou até melhorar aqui essa retirada. Retiro a linha e coluna que contém aí esse elemento que eu estou analisando. Menos 1 elevado à soma, que é 9, então o resultado dá menos 1. Vai sobrar 1, A à terceira, menos A e 3. 2, A ao quadrado, 1, A à terceira, 0, 0, 0 e A. A ao quadrado, 0, 0 e menos 3. Então vai dar menos 1, que é 1 negativo aí elevado a 9. E agora a gente vai utilizar novamente o teorema de Laplace. Então eu tinha aqui a matriz A, estou calculando o cofator em relação a essa matriz A. Só que apareceu agora uma nova matriz. Vou chamar essa matriz de, por exemplo, matriz C. Não confundir C com cofator. Então fica menos 1, né, que já é da expressão, e vou aqui pegar essa terceira linha, porque ela contempla 3 zeros. Então basta calcular, por exemplo, esse elemento vezes o seu cofator não preciso, mais esse elemento vezes o seu cofator não preciso. Resumimos então no elemento primeira, segunda, terceira linha, então C, elemento C, terceira linha, quarta coluna, vezes o cofator, terceira linha, quarta coluna, da matriz C. Reduzindo então para menos 1, vezes
esse C, 3, 4, terceira linha, quarta coluna é A. Falta agora a gente calcular o cofator 3, 4, mas ainda não é o cofator que a gente precisa, 4, 5. Mas vamos calcular agora o cofator 3, 4 referente a essa matriz 4 por 4. Então, o cofator 3, 4 será dado por menos 1 elevado a 3 mais 4, que é 7, vezes o menor complementar, que é a matriz 3 por 3. Tenho que retirar, se o elemento que eu estou analisando é o A, está na terceira linha, quarta coluna, vou retirar esses elementos aqui, ou seja, a linha e coluna que está o elemento 3 na posição 3, 4. Então vai ficar 1 A ao cubo menos A. Depois 2 A ao quadrado e 1. Depois A ao quadrado, 0 e 0. Agora eu vou copiar 1, 2, vou melhorar aqui o número 2, 1, 2, A ao quadrado, e a segunda linha, A terceira, A ao quadrado e 0. Cuidado que nós temos aqui de novo o menos 1, vezes, veja, calculando o determinante, aqui vai dar 0, aqui vai dar A elevado à quinta. Depois, nós temos aqui menos A vezes 2 vezes 0, dado com essa organização. Aqui eu vou ter menos A à quinta, só que eu tenho que trocar o sinal, fica mais A elevado à quinta potência. Aqui vai ter 0 e aqui vai ter 0. Então, organize você depois nas colunas e linhas certinha, para não ter dúvida aqui no sinal. Então, esse resultado vai ficar, esse menos 1 já é da expressão do cofator, aqui é 2 vezes A5, então fica menos 2 A5. Esse ainda não é o cofator 4, 5, mas eu vou substituir menos 2 A5 aqui. Muito bem. Significa que o cofator 4, 5, que é o valor que eu preciso, vai ser menos 1 vezes A vezes menos 2 A5. Então vai dar positivo aqui o 2 negativo vezes menos 1, fica 2A elevado à sexta. Esse, portanto, o resultado do cofator 4, 5. Com isso a gente vai para a próxima página já com esses valores, né? O cofator 4, 5 foi 2 à quinta. Vamos pensar aí na organização que a gente tem. O A41 a gente tem que o valor dele é menos A. O C41 a gente calculou anteriormente, quando vocês viram a tela, o print, 6 a 5. O A45 vale 3. Só a gente confirmar aqui, ó. O A45 é 3. O A41 é menos A. Nós calculamos o cofator 4,1 anteriormente, 6 a 5, e acabamos de calcular o cofator 4,5, que é 2 a 6. Então vamos substituir na expressão agora. A41 vale menos A, vezes cofator 4,1, 6 a 5, mais A45, que é 3, vezes o cofator que a gente calculou anteriormente, 2 vezes A6. Esse resultado é diferente de 0. Muito bem. Esse produto dá menos 6A elevado à sexta, mais 2 vezes 3 também dá 6A à sexta. Então veja só. Ao invés da gente colocar aqui 0, vamos colocar 0A elevado à sexta, que é a mesma coisa, porque a gente tem a condição de avaliar quais são os possíveis valores de A que torna o determinante diferente de 0. Será que existe algum valor para A quando eu multiplicar ele por 0, ou seja, A sexta vezes 0,
Tem condições de dar um número diferente de zero? Isso não é possível. Nós chegamos numa situação aqui difícil de acontecer. Portanto, a nossa resposta para essa questão: não existe A pertencente aos números reais, de modo que a matriz, seja não singular. Então, não existe valor algum para A para que a matriz dada seja uma matriz não singular. Então, qualquer que seja o valor de A, o determinante vai dar zero. Então, aquela matriz, ela já é singular. Ela não tem como ser não singular. Então, outra informação importante. Mas a gente já finalizou a questão. A resposta para a nossa questão é essa. Se ele está solicitando, se a questão solicita quais são os valores de A, os possíveis valores de A, para que a matriz dada seja não singular, está aí. Não existe valor algum para A para que a matriz seja uma matriz não singular. E a observação que a gente tem para finalizar a questão é que a matriz anterior, ela é singular independente dos valores de A. Ela já é singular. Se ela é singular, ela não admite uma inversa. Perfeito? Então, com isso, a gente finaliza essa questão número 2, abordando aí uma matriz não singular, utilizando o determinante. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos. No próximo encontro, faremos a questão número 3.